Amém, irmãos e irmãs? Assim diz a santa e bendita palavra de Deus. Falava ele ainda, e eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande turba, com espadas e porretes, vinda da parte dos principais sacerdotes e dos anciãos do povo. Ora, o traidor lhes tinha dado este sinal: aquele a quem eu beijar é esse, prendei-o. E logo, aproximando-se de Jesus, lhe disse: salve, mestre, e o beijou. Jesus, porém, lhe disse: amigo, para que vieste? Nisto, aproximando-se eles, deitaram as mãos em Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, sacou da espada e, golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Então, Jesus me disse: embainha a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Acaso pensas que não posso rogar a meu Pai, e ele me mandaria neste momento mais de 12.000 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as Escrituras, segundo as quais assim deve suceder? Naquele momento disse Jesus às multidões: saístes com espadas e porretes para prender-me como a um salteador? Todos os dias no templo eu me assentava convosco ensinando, e não me prendestes. Tudo isto, porém, aconteceu para que se cumprissem as Escrituras dos profetas. Então os discípulos todos, deixando-o, fugiram. Jesus, porém, lhe disse: amigo, para que vieste? Enfrentando a dor sem perder a doçura. Enfrentando a dor sem perder a doçura. Esse é o nosso tema. Deus amado, Deus santo, nós desejamos tão somente ouvir tua voz nesse momento. Nós estamos diante de um texto onde Jesus nos ensina a lidar com quem se insurge contra nós. Que possamos, a partir disto, aprender a lidar com os que se insurgem contra nós. Aprender, portanto, com a palavra do Senhor, com o que a palavra do Senhor nos ensina. Ó Deus, assim que Tu venhas falar conosco, com poder e com autoridade, em o nome de Jesus, amém e amém. Enfrentando a dor, sem perder a doçura. Meus irmãos e minhas irmãs, no ano de 1993, Vladimir Tomarevski perdeu a esposa, Laura, e a filha, Talita, quando ambas estavam na fila de um banco que foi assaltado na cidade do Rio de Janeiro. 5 assaltantes invadem o banco onde Laura e Talita, esposa e filha de Vladimir, estavam. Instantes depois, alguns policiais chegam. Começa um confronto entre os assaltantes que estavam dentro do banco e os policiais. Uma bala atinge Laura, esposa de Vladimir. Outra bala atinge Talita, filha de Vladimir. Ambas morrem. Dos 5 assaltantes, 4 foram mortos pelos policiais. 1 sobreviveu. E em uma entrevista concedida a um programa de TV, Vladimir mandou um recado para o assaltante sobrevivente. Presta atenção. Se você estiver me vendo, se você estiver me ouvindo, onde você estiver, quero dizer de coração, sem mágoas, sem ressentimento, que doeu, que ficou uma saudade, mas eu te perdoo.
em nome de Jesus. Meus irmãos e minhas irmãs, enfrentar a dor sem perder a doçura não é fácil, mas é possível. Já que Jesus, segundo Mateus 26, versos de 47 a 56, enfrentou a dor da traição e da morte que estava chegando sem perder a doçura, sem perder a gentileza. Jesus estava considerando as circunstâncias que contribuiriam com sua morte, sofrendo. Se nós observarmos os versos de 36 a 46, do capítulo 26 do Evangelho segundo Mateus, nós vamos perceber que Jesus já estava sofrendo antes do encontro com Judas, o traidor. Jesus já estava, portanto, sentindo a dor do que haveria de acontecer consigo mesmo, a traição, a morte. Mateus deixa isto explícito, considerando os versos que antecedem o verso 47 do capítulo 26 do seu Evangelho. Jesus estava sofrendo, havia dor, havia angústia. Vejam o que diz aí os versos de 36 a 46. Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: então, nenhuma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice, sem que eu o beba, faça a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Antes, portanto, do encontro propriamente com Judas, Jesus estava sofrendo. Havia angústia, havia dor em sua alma, porque Jesus já sabia o que haveria de acontecer com sua pessoa, consigo mesmo. Mas Jesus não perdeu a gentileza, não perdeu a doçura. Notem que quando Jesus está diante de Judas, certo de que Judas estava ali com um objetivo, o trair, Jesus chama-o, isto é, chama Judas de amigo. Alguém que andou com Jesus, que comeu com Jesus, que viveu com Jesus por um tempo, que estava diante de Jesus com uma finalidade: trair Jesus. Isso, com certeza, causou dor em Jesus. Mas Jesus não deixou de ser gentil, de ser doce. A pergunta que surge, já que o nosso tema é enfrentando a dor sem perder a doçura, sem perder a gentileza, é: como Jesus, considerando as circunstâncias
que contribuíram com sua morte, enfrentou a dor sem perder a doçura, sem perder a gentileza. Presta atenção, em primeiro lugar, recebendo o traidor, Judas, como se fosse amigo. Jesus recebeu Judas, o traidor, como se fosse amigo. Vejam o que dizem os versos de 47 a 50. Falava ele ainda, e eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande turba, com espadas e porretes, vinda da parte dos principais sacerdotes e dos anciãos do povo. Ora, o traidor lhes tinha dado este sinal: aquele a quem eu beijar é esse, prendei-o. E logo aproximando-se de Jesus, lhe disse: salve, mestre, e o beijou. Jesus, porém, lhe disse: amigo, para que vieste? Amigo, para que vieste? Jesus sabia que Judas estava ali para o trair. Verso 46 diz: levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Jesus já havia dito aos seus discípulos que o traidor, isto é, Judas, já estava se aproximando. Em outras palavras, Jesus está dizendo, segundo Mateus, é hoje o dia que um dos 12 vai me trair. Jesus sabia, portanto, que Judas estava ali para o trair, mas o recebeu com doçura. Jesus perguntou: amigo, a que vieste? O que esta pergunta de Jesus não indica? E o que indica? O que indica esta pergunta de Jesus a Judas: amigo, a que vieste? E o que não indica? Vejamos primeiro o que não indica. Presta atenção. Não indica que Jesus estava sendo falso com Judas, já que a falsidade é predicado de um sujeito pecador. Jesus não estava sendo falso com Judas. Jesus estava sendo honesto. A falsidade é um predicado de quem está na condição de descendente de Adão. Jesus é Deus. Não havia pecado em Jesus. Portanto, essa pergunta de Jesus não indica que Jesus estava sendo falso quando Jesus chama Judas, o traidor, de amigo. Em segundo lugar, essa expressão também não indica que Jesus estava sendo político ou demagogo, querendo mudar a cabeça de Judas para se livrar da morte. Não! Jesus não estava sendo falso. Jesus não estava sendo um demagogo, um político, em segundo lugar. Quando Jesus chama Judas, o traidor, de amigo. Em terceiro lugar, Jesus não estava sendo um evangelista, ou seja, Jesus não estava evangelizando Judas ou dando uma oportunidade para Judas se arrepender e se converter. Não! Alguns arminianos usam esse texto para dizer que esta foi a última oportunidade de Judas. Jesus está ali evangelizando, de uma certa forma, Judas, quando Jesus diz assim: amigo, a que vieste? Esta é a última oportunidade, é a última chance, se arrependa, mude de ideia. Não, não é isto. Porque em João 17, verso 12, Judas é chamado de o filho da perdição. E em João 6, versos 70 e 71, Judas é chamado de filho do diabo. Em João 13, verso 18, Judas é descrito como quem haveria de trair Jesus para que se cumprisse a Escritura, ou seja, em outras palavras, que Judas haveria de fazer o que fez, de ser o traidor, porque Judas havia sido destinado a fazer o que fez contra Jesus. Então, Jesus não está aqui dando uma segunda chance,
uma oportunidade para Judas. Exerça o seu livre-arbítrio. Esse é o momento. Se arrependa. Não faça isso. Não deixe o discurso dos principais sacerdotes, dos escribas, tomar conta de você, fazendo com que você faça o que você veio fazer. Não é isto. Porque Judas é descrito em todo o Novo Testamento como alguém que foi selecionado para fazer exatamente o que fez. Nós vimos o que a expressão amigo a que vieste não indica. Vejamos o que essa expressão indica. Indica que Jesus está sendo Jesus, enfrentando a dor sem perder a doçura, enfrentando a dor sem perder a gentileza, a cordialidade, a bondade, a ternura. Judas o beija. Amigos se cumprimentavam ou se saudavam com um beijo. Contudo, esse beijo de Judas foi o beijo da morte. Trocou Jesus por 30 moedas de prata. Jesus sabia que era o beijo da traição, mas não revida. Não foi um beijo de um amigo genuíno, foi um beijo de um traidor, foi um beijo da morte. Mas Jesus não revida, Jesus não empurra, Jesus não diz sai para lá. O chama de amigo. Porque Jesus sempre enfrentou a dor, sem perder a doçura. Jesus nos dá, meus irmãos, uma aula de como lidar com as nossas emoções. Pois Jesus sabia a razão de Judas o beijar e não revidou. Nós temos que aprender a lidar com Judas que surgem em nossa caminhada, que nos beijam com o beijo da traição, que nos abraçam com o abraço da traição, que nos aplaudem com os aplausos da traição, causando dor em nós, sem perdermos a doçura. Não é fácil, mas é possível. Não é fácil lidarmos com Judas, que surgem em nossa caminhada, com as pessoas que nos traem, com as pessoas que nos apunhalam pelas costas, que diante de nós são amigos, mas distantes de nós, inimigos, que no discurso são amigos, que beijam, que abraçam, que aplaudem, mas por dentro o desejo é de nos apunhalar pelas costas, é de beijar-nos com um beijo da morte, com um beijo da traição. Quantos de nós somos beijados com um beijo da traição? Quantos de nós somos abraçados com o abraço da traição? Quantos de nós somos aplaudidos com os aplausos da traição? E sofremos. Porque é impossível viver nesta vida sem cruzar com Judas. É impossível. O que é possível é aprendermos a lidar com os Judas que vão gerar dor em nós, porque vão nos trair sem perdermos a compostura evangélica cristã, sem perdermos a doçura, sem perdermos a gentileza. Jesus não empurra, Jesus não diz sai para lá. Jesus diz, amigo, a que vieste? Em segundo lugar, Jesus nos ensina a enfrentarmos a dor sem perder a doçura, não embanhando as armas que temos que ferem ou recorrendo-nos ao que pode ferir. Versos 51 a 52.
E eis que um dos que estavam com Jesus, isso depois de Judas ter beijado Jesus, traído Jesus, e os soldados do Sinédrio irem até o encontro de Jesus a fim de prenderem a Jesus. Verso 51, e eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, sacou da espada e golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Então Jesus me disse, embainha a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Jesus nos ensina aqui a enfrentarmos a dor sem perder a doçura, não embanhando as armas que temos, que ferem, ou recorrendo-nos ao que pode ferir. Quem estava defendendo Jesus, quem era da turma de Jesus, diante da situação, recorre às suas armas e fere um dos soldados. Irmãos, eu já ouvi pessoas que foram feridas dizendo que feriram em seguida, usando o que tinham contra quem as feriram, informações, segredos, as fraquezas do outro. Se você me feriu, se você me machucou, eu vou te ferir, usando os recursos que eu tenho, as armas que eu tenho contra você. E às vezes é um segredo, é uma informação. Porque o intuito é pagar o mal com o mal. Estavam prendendo Jesus, e estes já sacaram as suas armas, sua espada. Vão resolver isso na força do braço. Vão resolver isso usando as armas que nós temos. Vamos pagar o mal com o mal. Vamos estabelecer aqui um conflito, uma batalha física. E Jesus diz, embainhem a espada de vocês. Você é do tipo que, quando você é machucado, quando você é ferido ou ferida por alguém, você recorre às armas que você tem contra este alguém? Você não consegue enfrentar a dor sem perder a doçura? Porque na primeira oportunidade você recorre ao que você tem, aos seus artifícios, às suas armas, contra quem te feriu. Isso acontece em muitos contextos onde existem pais, filhos, mães, esposo, esposa. Nunca se recorre ao perdão. Nunca se evidencia a doçura diante da dor, mas amarguez. E daí as armas contra quem feriu são manifestadas com intuito, com propósito de ferir. É o filho que fere o pai, é o filho que fere a mãe, é o pai ou a mãe que fere o filho, é o esposo que fere a esposa, é a esposa que fere o esposo, é o amigo que fere o amigo, é o irmão que fere o irmão. Nós temos que aprender a enfrentar a dor sem perder a doçura, como eu preciso, como nós precisamos. E como é difícil. Primeira atitude é o que eu tenho aqui para usar contra quem está me ferindo. O que eu posso fazer para também gerar dor em quem está me ferindo. O que eu posso proporcionar para gerar a mesma dor em quem está me ferindo. Me feriu, eu vou ferir. Me bateu, eu vou bater. Me magoou, eu vou magoar. Não há o espaço para o perdão, não há o espaço para a reconciliação, só há espaço para o conflito, para a guerra. Jesus aqui nos dá uma aula, porque Ele é a vítima. Ele é quem vai sofrer, Ele é quem está sofrendo. E Ele enfrenta a dor, sem perder a doçura, dizendo, nós não precisamos usar o que temos contra quem está nos machucando. Coloque a sua raiva em uma lata de lixo. Embainhe esse ódio. Talvez, irmãos, não há reconciliação. Em muitos casos que envolve você, pensando nos seus relacionamentos,
Porque você não aprendeu ainda a enfrentar a dor sem perder a doçura. Você pagou mal com mal. A amiga te contou um segredo, amiga de anos, vizinha. De repente, aconteceu algo que te magoou e você espalhou para a vizinhança toda. O irmão de sangue, confidente de anos, que pisou na bola e você resolveu abrir sua boca para o seu pai, para a sua vizinhança. É usar as armas que muitas vezes nós temos contra quem nos feriu, porque um dia foi amigo e deixou informações conosco. Em terceiro e último lugar, Jesus nos ensina a enfrentar a dor sem perder a doçura, entendendo que a dor deve ser entendida como parte do plano de Deus para nós. Versos 53 a 56. Então Jesus lhe disse: embainha a tua espada, pois todos que lançam mão da espada, a espada perecerão. Acaso pensas que não posso rogar a meu Pai, e Ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as Escrituras, segundo as quais assim deve suceder? Naquele momento disse Jesus à multidão: saíste com espadas e porretes para prender-me, como a um salteador? Todavia, todos os dias no templo eu me assentava convosco, ensinando, e não me prendeste. Tudo isto, porém, aconteceu para que se cumprissem as Escrituras dos profetas. Você quer enfrentar a dor sem perder a doçura? Você quer enfrentar os momentos difíceis que passam a envolver sua vida e que gera dor em você, sem perder a doçura, sem se desesperar, sem perder a cabeça? Entenda que a dor faz parte do plano de Deus para nós. Jesus diz isto nos versos que lemos, que antecedem o verso 47 do capítulo 26 do Evangelho segundo Mateus. Pai, é difícil beber essa bebida, esse cálice, é o cálice da dor, é o cálice da angústia, mas seja feita a tua vontade. Em outras palavras, mas eu vou ter que beber, porque é plano do Senhor para mim. Não tem como eu evitar. Irmãos, muitas vezes nós nos desesperamos, nós perdemos a cabeça, nós reagimos com as armas que temos, diante do Judas que surge em nossa caminhada, porque nós não entendemos que faz parte. A gente tem que descansar em Deus. O grande segredo para nós enfrentarmos a dor sem perdermos a doçura é entendermos que a dor faz parte. Portanto, é impossível viver nessa vida sem sentir dor dos planos de Deus para nós. É impossível não ser perseguido. É impossível não ser traído. É impossível não ser chateado. É impossível não ser magoado. Entenda que é plano de Deus, que nada acontece por acaso, que não existe sorte, que não existe azar, que não existe acaso, existem propósitos, existem desígnios. E se o momento é de tempestade que tem gerado dor, descanse e passe por essa tempestade, por esse mar bravio, sem perder a doçura, a gentileza, a leveza. Oh, como eu preciso! Oh, como nós precisamos! Oh, como nós necessitamos passar pelas dificuldades, pelos momentos difíceis, que geram dor, sem perder a doçura. Eu concluo esta mensagem fazendo uma pergunta a mim e a você. Será que conseguiríamos, a exemplo de Vladimir,
que perdeu a esposa Laura e a filha Talita. Perdoar quem nos feriu ou fere. Vladimir enfrentou a dor sem perder a doçura. Imaginem, sua esposa e sua filha. Vladimir estava em casa quando a esposa e a filha haviam saído. Elas haviam ido até o banco. Instantes depois, Vladimir liga a televisão. O assalto estava sendo transmitido ao vivo. E antes que os jornais formais noticiassem, ou que alguém chegasse, Vladimir ver, sem que os jornais tivessem dito o nome das vítimas, a sua esposa e a sua filha, na TV, ambas mortas. Dias depois, como disse, em uma entrevista, ele diz, se dirigindo ao assaltante que sobreviveu: eu te perdoo. É difícil, mas não é impossível. Vladimir foi um homem de Deus, um servo de Deus. Isso está no YouTube, se não me engano. Será que eu, que você, que nós conseguiríamos, a exemplo deste homem, perdoar quem nos feriu, quem nos fere? Eu só sei, irmãos, que é preciso enfrentarmos a dor sem perdermos a doçura. Que Deus nos abençoe. Ponha-se de pé. Deus amado, Deus santo, nós acabamos de ouvir tua palavra. Palavra que nos conclama a lidar com as situações que geram dor em nós, sem perdermos a doçura, sem perdermos a gentileza, sem perdermos a leveza. Eu sei que é difícil, mas não é impossível. Quantos e quantos servos do Senhor e servas enfrentaram a dor sem perder a doçura? A exemplo de Estevão, que depois de ter sido apedrejado, morto brutalmente, disse: Pai, não imputes este pecado a estes que me apedrejaram. Como nós precisamos enfrentar a dor sem perder a doçura, para testemunharmos o Evangelho, Jesus Cristo, que é doçura em pessoa, que é gentileza, que é amor em pessoa, é a substancialização da gentileza, da doçura, e mostrou isto enquanto aqui esteve, diante do traidor, diante do indivíduo que o trocou por 30 moedas de prata, chamando-o de amigo. Nos ensina, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém. Meu irmão e minha irmã, que o amor de Deus, a graça substancializada na pessoa de Jesus, e as ternas e benditas consolações do Espírito Santo estejam conosco hoje e sempre. Amém e amém.
poder assentar-vos, irmãos e irmãs. Eu não recebi nenhum aviso, nenhuma informação de que há alguém nos visitando pela primeira vez.